bem, meu amado, agora é um momento especial do seu programa, um momento de reflexão, aquela palavra profética, aquela palavra abençoada que vem pro teu coração para falar com a sua vida, para falar com a sua alma, para poder transformar você para um novo de Deus. Eu quero declarar, profetizar que Deus quer falar com você e vai falar contigo poderosamente. Chega agora o nosso tempo e o nosso momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão de hoje. Mais uma vez, aquela palavra profética, aquela palavra abençoada, para poder ajudar a você. A minha alegria no momento de reflexão é saber que vidas têm sido abençoadas e ajudadas. Deus tem dado sabedoria e direcionamento através do momento de reflexão para que a gente possa fazer com que muitas vidas vivam melhor de Deus a cada dia, a cada reflexão. E hoje eu trago para vocês, hoje na verdade mais do que uma reflexão, eu trago para vocês hoje uma lição. Eu quero trazer para vocês algo muito especial. E eu quero ser profético em dizer que a palavra de hoje vai fazer você romper os limites da sua vida. A história de hoje que eu quero trazer para vocês é intitulada como Um Ratinho Muito Medroso. Era uma vez um ratinho muito medroso que quase morria de susto a cada vez que ele via um gato. Se o gato miasse, então, meu Deus. Então um mágico, comovido com seu sofrimento, disse: pobre ratinho, vou transformá-lo num gato, para que você nunca mais tenha medo de gato. Então logo foi transformado em gato. O ratinho virou gato. E quando de repente viu um cachorro, novamente quase morreu de susto. Então o mágico mais uma vez veio em seu socorro e disse: pobre ratinho, tá bom, dessa vez vou transformar você num cachorro para que você nunca mais tenha medo. E então transformou em cachorro. Mas tão logo foi transformado em cachorro, o ratinho e o cachorro viu uma onça e novamente quase morreu de medo. O mágico mais uma vez quis ajudá-lo e disse: pobre ratinho, já que você tá com medo da onça, vou transformá-lo numa onça, para que você nunca mais tenha medo. Mas tão logo foi transformado em uma onça, o ratinho onça viu o caçador novamente, ficou com maior medo. Agora que ele estava como onça, o ratinho viu um caçador e morreu de medo. Então o mágico olhou para o ratinho e disse: dessa vez não dê mais. E o mágico entendeu que o problema não era a transformação que ele fazia para o ratinho. Ele entendeu que não importava no que ele transformasse aquele querido amiguinho.
Porque de tudo que ele transformasse, qualquer espécie que ele transformasse, o amiguinho sempre teria medo. Ele disse para o ratinho: olha, meu amiguinho, eu não vou te transformar em nada não, porque você sempre terá medo. Porque por mesmo que eu te transforme, não adianta eu te transformar por fora, se por dentro o seu coração sempre será um coração de rato. E então fez aquele ratinho voltar a ser rato. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, versículo 18: quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muito bem, queridos. Essa é a nossa reflexão de hoje que eu trago para as nossas vidas, para o nosso coração. Essa é a palavra que o Espírito de Deus me conduz para poder ministrar para as nossas vidas hoje. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E que o medo não provém do Senhor. Mas quando a gente diz medo, não é o medo... Deixa eu só dizer uma coisa muito importante. O medo, ele faz parte da vida e ele é importante na vida, sabe? Não, a gente nunca pode dizer, olha, não pode ter medo. O medo, ele às vezes, o medo, como eu vou dizer, por exemplo, você vai num monte bem alto e lá tem uma ribanceira. E você fala, eu vou ficar ligado aqui que eu tô com medo de ir na beira ali, porque eu posso cair. Então quer dizer, o medo te dá um break de você não fazer uma besteira. Você, por exemplo, fala assim, vou sair de madrugada numa cidade que é violenta, eu vou sair de madrugada. Não vou não, que eu tenho medo. Posso ser assaltado, posso tomar um tiro. Então o medo, esse medo de vigilância, vamos dizer assim, é até válido. Mas existem pessoas que o medo é extremo. O medo é contagiante, o medo é algo que, pelo amor de Deus, querido, tem gente que não cresce, tem gente que não expande, tem gente que não chega a lugar nenhum, porque tem medo de tudo e de todos. E hoje eu quero falar com você que o medo não provém de Deus, esse tipo de medo, o medo que te trava, o medo que te impede, o medo que faz você ir além, o medo que faz você ser melhor do que você é, o medo que que faz com que você não saia das suas limitações, o medo com que trava você e você está travado num porto seguro e não sai do seu porto seguro para navegar em mares desconhecidos, acreditando que Deus está contigo. A Bíblia disse uma vez, e diz a palavra de Deus, que certa feita os discípulos estavam com Jesus e Jesus estava em volta da multidão e ele mandou que os discípulos entrassem no barco e disse para eles, olha, vão, que depois eu vou dispensar a multidão, vou subir para o monte, depois eu vou atrás de vocês. E então Jesus, ele dispensa os seus discípulos, depois ele dispensa a multidão, diz a palavra que ele sobe o monte para orar. E quando foi por volta da quarta vigília, a quarta vigília, para você entender na Bíblia, a quarta vigília é o horário entre das 3 às 6 da manhã. São 4 vigílias à noite, existe 4 vigílias. A primeira vigília da noite é das 6 da noite até as 9. A segunda vigília das 9 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3. E das 3 até as 6 é a quarta vigília da noite. A vigília é dividida de 4 em 4 horas, e só temos de 3 em 3 horas, dividido em 12 horas. Só para você entender isso. Então, era cerca de quase entre 3 às 6 da manhã. A tempestade começou a assolar o barco onde estavam os discípulos. Jesus tinha dispensado eles para eles ir. Jesus não tinha chegado ainda, eles estão no barco. A quarta vigília, a Bíblia diz que era a quarta vigília. E Jesus veio andando por cima das águas de encontro dele, porque o vento estava assolando o barco, a tempestade estava assolando o barco. E Jesus, para ir depressa de encontro dele, foi andando por cima das águas. Ou seja, Jesus estava trazendo um milagre, que era andar por cima das águas para ir de encontro. Jesus estava realizando um milagre para poder atender o discípulo o mais rápido possível. Mas quando o milagre vem em direção deles, a Bíblia diz que eles ficaram com medo.
achando que Jesus era um fantasma, gente. Olha isso, olha isso. Achando que era uma assombração. E a Bíblia diz que eles estavam com medo. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você que o medo em exceção, medo excessivo, ele pode travar a nossa vida de viver os milagres que Deus tem pra gente. Quem tem medo de viver o novo, quem tem medo de receber de Deus o milagre, porque o milagre não se explica, milagre é algo que não tem explicação, meu irmão. Quem tem medo nunca vive milagre. Os discípulos estavam com medo. Jesus era o próprio milagre, vindo em direção deles, estavam com medo. Que eles nem perceberam que era o próprio Cristo. Você está entendendo o ponto que o medo faz com muitas pessoas? O medo faz com que você não veja o trabalhar de Deus. O medo faz com que você não veja o agir de Deus. O medo faz com que você não veja a mão de Deus a teu favor. O medo faz com que você não veja a bênção que Deus está preparando para você. Você está com tanto medo de perder, você está com tanto medo de enfraquecer, está com tanto... eu estou com tanto medo, falei de medo de enfraquecer, eu estou com medo de dar errado, pastor, que eu não vou nem tentar. Aí você não tenta. Presta bem atenção, nós estamos falando de uma história bíblica e de uma história aqui paralela, e falando do medo. Imagina naquele dia que Jesus disse, não, olha, sou eu. E Pedro disse o quê? Se é você, então deixa eu ir. Eu quero viver esse milagre aí. Que milagre? É andar sobre as águas. Os outros discípulos ficaram com medo. Os outros discípulos ficaram dentro do barco. E Pedro, ele rompe o medo e diz, não tem medo não. Você está andando nas águas, eu também quero isso também. Eu quero esse milagre para minha vida. Então é isso que eu quero dizer para você. Às vezes o milagre está batendo na sua porta, a bênção está batendo em você. Os desafios que você vai ter é de acreditar que o amor de Deus é maior do que qualquer medo. Que o medo é um impedidor de você crescer, o medo é um impedidor de você ir além. Pastor, eu não quero fazer tal coisa que eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de passar vergonha, eu tenho medo, e quem tem medo nunca vai a lugar nenhum. Por exemplo, vou repetir de novo, os discípulos estavam no barco, desses discípulos, 12 discípulos, um só rompeu a barreira do medo e disse, eu quero ir andar nas águas. E os outros ficaram com medo no barco. Pedro sobe e está andando aqui, ó, andando sobre as águas. Quando ele olha para a tempestade, aqui olha o texto. Quando ele olha para a tempestade e para o vento, aí ele teve medo. E quando ele teve medo, o que aconteceu? Deixou de ver o milagre e afundou. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Na vida você tem duas opções. Ou você crê no Senhor, que Ele é contigo, ou você fica com medo, afundando. Você fica com medo e nunca vive os milagres. Os discípulos até depois falavam para Pedro, Pedro, você fez uma vergonha pra gente, hein? Lá, Jesus chamou, você falou, afundou, Pedro. Aí Pedro vai falar assim, cara, afundei mesmo. Afundei, sabe por quê? Porque eu fiquei igual vocês, com medo. Afundei porque eu tava sem medo, mas quando eu olhei pro vento, eu fiquei igual vocês, com medo. E quando eu fiquei igual vocês, eu afundei. Porque a hora que eu estava na fé, eu estava andando no milagre. Então eu tenho duas histórias para contar. A primeira é, eu afundei. Mas a segunda é, somente Jesus e eu andamos sobre as águas. Pronto, acabou. Outro medo. O gigante está lá gritando, ei, tem homem aí para lutar comigo. Tem homem aí para me desafiar. Manda um homem de Israel para lutar comigo. E o povo de Israel, o exército de Israel recuando, com medo. Com medo. Aí quem vem? Vem o pequeno Davi. Davi expressa que não tem medo do gigante. Mas sabe onde Davi está com a sua vida? Em Deus. Porque quem está em Deus não tem medo de enfrentar gigantes. Quem está em Deus não tem medo das barreiras. Quem tem Deus não tem medo dos intempéries que aparecem. Quem tem Deus sabe que o que você está vivendo você vai vencer. Quem tem Deus sabe que a sua prova é passageira. Sabe que esse gigante que se levantou contra você é para você destruir. O que é o gigante, na verdade? Gigante é um degrau para subir na vida. O que Davi era? Era apenas o iFood do seu pai. Porque Davi foi lá levar a entrega da comida para os irmãos. Era o iFood da vez. Aí o Davi monta num jumento aí, com a mochila do aí. Parábola, tá, gente? Multa aí com a mochila do iFood, vai levar marmita pros seus irmãos.
Quando Davi chega lá no campo de batalha, o que está acontecendo? Um gigante lá assombrando a rapaziada. Um gigante lá detonando a rapaziada, xingando o povo de Deus e de tudo quanto é nome, e o bando de medrosos, covarde recuando, inclusive o rei. E Davi olha para aqui e fala: gente, a gente tem Deus. Davi, fica quieto, Davi, ele é gigante, ele é homem de guerra, Davi. Mas a gente tem Deus. Aí Davi vê as propostas que chega. Ó, quem matar o gigante, na família nunca mais vai pagar imposto, vai casar com a filha do rei, cheio de regalia. Davi vendo aquilo, uma promoção. Acho, rapaz, se eu encarar esse negócio aí, eu vou subir na vida, hein? Vou sair do pasto e vou começar... Vai ficar melhor o negócio pra mim, não vou pagar mais imposto, vou ter uma namoradinha pra minha filha do rei, agora vai ser minha... Vou catar a princesa. Olha isso, ele imaginando, vou pegar a princesa. Vou casar com a princesa. Você tem que começar a olhar para entender que os intempéries, que as muralhas, que as montanhas, que o gigante, não é para te destruir. São apenas coisas para te elevar. Essa batalha, essa luta, essa guerra, não é para te destruir. Destrói quem desiste. Mas quem confia no Senhor, como Davi, já vou falar sobre isso, rompe, vence e conquista. Então hoje você, nessa palavra de hoje, meus irmãos, você tem duas opções na sua vida: continuar medíocre, continuar pequenininho, covarde, medroso, medrosa. Ou você pode pegar essa palavra hoje como revelação de Deus e tomar coragem de ir lá e fazer o seu sonho acontecer. Está aí pensando em abrir seu negócio, está com medo de dar errado? Se você tiver medo de viver, não sai nem de casa, porque você pode sair de casa, um ônibus pode pegar você, um ônibus pode atropelar, um carro pode bater no seu carro, tanta coisa pode acontecer que quem tem medo fica depressivo deitado na cama. Por isso que a depressão existe. A depressão é um medo excessivo das pessoas de alguma coisa que está vivendo. É medo de respirar, é medo de estar no meio de pessoas, é medo de... Depressão é isso. O medo, ele gera depressão. Mas os vencedores não, eles jogam fora todo medo. E eles vão para cima. Eles vão adiante. Eu não sei porque eu estou falando aqui, Deus está falando que existe uma pessoa que está me ouvindo agora, que essa palavra é totalmente para você, que você tem sido medroso, está se acovardando, está com medo, achando que vai morrer, achando que não vai dar certo, achando que... Deixa eu terminar de dizer isso aqui. Enquanto o povo de Israel, enquanto o exército de Israel recuava, Davi estava na unção de Deus. É por isso que você não pode ficar longe da casa de Deus, você não pode ficar longe da presença de Deus, por isso que não pode ficar longe da palavra de Deus. Porque o povo de Deus, o exército, estava tanto tempo na guerra que talvez há muito tempo nem orava a Deus. Enquanto isso, Davi está lá no pasto, na maior comunhão com Deus. Davi está lá no pasto, lá na maior intimidade com Deus, amigo de Deus. Vinha urso, epa, urso, oba, vamos testar Deus, se Deus é comigo. Toma urso, toma leão. Aí quando viu o gigante, falou: Davi, você não tem medo? Não. Teu servo, falando pro rei, teu servo, quando viu o urso, viu o leão, te matava, botava pra correr. O gigantão lá, falando a posição de babuzeira. Eu sou algum cachorro pra você vir contra mim com pedra, Davi. Davi olha pra aquele gigante e fala assim: ô grandão, você acha que eu tenho medo de você, né? Você vem comigo contra mim com lança, com espada, com escudo, com armadura, com tudo. Mas isso aqui é só uma pedrinha. Mas na verdade, o maior do que essa pedrinha é com quem eu vou contra ti. Imagina um gigante perguntando: quem é que vem com você? Mas é só um só, não. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E toma a pedra. Pum! Acabou. Uma pedrada. Uma pedrada suficiente para derrubar o gigante. Porque na verdade, aquela pedra simboliza o homem que não tem medo. O homem que crê que Deus é com ele, a mulher que crê que Deus é com ele. Deus não te colocou no lugar à toa, Deus não te colocou naquela igreja à toa, Deus não te colocou naquela obra à toa, Deus não te colocou, conheceu, apresentou aquela situação, preparou aquele lugar à toa. Não, deixa eu falar pra você, tem coisas que você tem que entender que Deus não faz à toa. Deus não junta pessoa, Deus une propósito.
Deus não te faz você conhecer, Deus não te faz se aprimorar sua profissão em alguma coisa à toa. Deus não. Deus tem propósito. Se eu tivesse medo, escuta só, essa rádio aqui que você está ouvindo agora, ela é sustentada pelo reino de Deus, ela é sustentada pela oferta que o pessoal oferta aqui, que semeia aqui. É o motivo pelo qual essa rádio é sustentada. Imagine lá atrás, a gente tem um gasto de R$2.000, R$2.500 por mês, R$2.000, R$2.500 por mês, ou até mais às vezes. Imagine lá atrás, há mais de 2 anos atrás, quando eu comecei a rádio online, porque a gente tinha um FM, então tinha um sustento do FM por causa dos patrocinadores das lojas da cidade, porque a gente está no FM, então a cidade, as lojas estão divulgando dentro da cidade, então quer. Quando você sai do FM e você vai para online, tá no Brasil inteiro, legal, mas só que a cidade não está ouvindo. Então o patrocinador, a loja, não quer patrocinar. Então você acaba não tendo a renda do patrocinador. Você não pode locar horário para outros pastores, porque cada um agora faz online, cada um faz a sua internet, seu canal, seu YouTube, seu aplicativo. Fazer todo mundo faz. Mas a qualidade é diferente. O que vale não é o que você faz, o que vale é a qualidade daquilo que você faz. Ponto. Só para concluir isso aqui. Imagine 2 anos atrás, falar assim, não vou fazer esse negócio de rádio não vai dar para montar não, porque é muito gasto, é muito dinheiro. Todo mês tem que gastar dinheiro e eu não tenho uma renda fixa. Eu não tenho dinheiro fixo. Eu tenho que contar com o quê? Com a fé. Então tá bom. Eu tenho que contar com o quê? Com Deus. Então tá bom. Então já vai fazer 2 anos, não é isso? 2 anos, 2019, 20, 21, vai 2 anos e meio. Que essa rádio tá lá online. E todo mês Deus supre a necessidade, usando, claro, a oferta de ouvintes que são abençoados aqui. Se eu tivesse medo, essa rádio não estava no ar. Se eu tivesse medo, você não estaria me ouvindo. Sabe, se eu tivesse medo, onde eu estaria? Onde eu estava quando eu abri essa rádio. Há 1 mês atrás, antes de eu abrir a rádio em 2019, eu estava deitado na cama depressivo, porque eu tinha perdido a rádio do FM e achei que acabou tudo para mim. Enquanto eu pensei que acabou e fiquei olhando para minha perca, eu estava deitado na cama depressivo. Mas o dia que eu olhei uma possibilidade de começar de novo, de uma forma diferente, mas fazendo o mesmo propósito, sabe, é como se fechasse uma porta, mas abrir outra. E eu confesso a você que a porta que abriu, que é essa agora online, é para mim melhor do que a porta do FM, é menos trabalhoso e mais lucrativo e alcanço mais vida. Só que lá atrás, se eu tivesse medo, eu ia continuar na cama. Talvez você nunca iria ouvir minha voz e nem saber quem é Gilvani Nunes. Mas se hoje, no ano de 2000, nós estamos gravando isso aqui dia 14 de fevereiro de 2002, fazem 2 anos e meio. Se você está ouvindo a minha voz, começou em outubro de 19. Se você está ouvindo minha voz, foi porque eu não tive medo. Foi porque eu acreditei que o Senhor poderia ser durante todos esses anos. Trabalho pra caramba, trabalho pesado. Luto todo dia para poder manter essa rádio com qualidade, com tudo para você ouvir. Eu não tenho medo. O que eu tenho é confiança. E na confiança Deus tem honrado todos os meses essa rádio. Então quero dizer para você a mesma coisa agora que está me ouvindo. Se você tiver medo, você nunca vai vencer. Você nunca vai viver mudança, você nunca vai viver milagres. Sabe, andar de avião é a coisa mais top que tem na vida. Mas dá medo às vezes. Quando balança, quando tem a turbulência, pelo amor de Deus, tá dando avião no meio da turbulência, no meio da tempestade, que é isso, o coração vai na mão, você se converte 2, 3 vezes. Mas é tão gostoso. Quando você tá na aeronave, ela vai decolar assim, aquele negócio rápido, na pista e sobe, que alegria, que legal. Quando vai aterrissar de novo, você vai tá lá em cima, vai descendo, na pista, que top aquilo. Mas eu tenho medo de andar de avião, tá? O medo de andar de avião, eu não iria, eu fui para Israel em 2018. Se tivesse medo de avião, eu nunca pisaria em Israel. Se você tem medo de avião, você nunca vai sair do lugar. Se tem medo de alguma coisa, você nunca vai sair do lugar. Então eu tive que... O medo, é o medo. Eu tenho medo, mas eu confio em Deus. E vou para Israel. 13 horas de voo num voo, na conexão, até a conexão, depois da conexão mais 5 horas até Israel. Vamos dizer que eu passei 18 horas dentro do avião. E aí? Tem medo? A gente tem um medinho. Mas é por causa do medo que eu não vou romper? Não. Eu confio no Senhor. Você acha que Davi não teve medo? Ele tinha um receio. Nem é medo, é receio.
Mas ele tinha mais do que receio, ele tinha confiança. Como eu comecei a falar para você, um receio, um medinho assim no começo, assim, só para você vigiar no que está fazendo é muito importante. Mas o medo não pode ser seu limitador e travar você de vencer. Pastor, não estou entendendo nada, esse negócio não é comigo não, é com você sim. Tá com a vida travada, tá com as coisas travadas, tá com o ministério travado, tá com os negócios travados, tá com a empresa travada, porque tem medo de crescer, tem medo de investir, tem medo de abrir o que Deus já mandou você abrir, tem medo de fazer o que Deus mandou você fazer. Tá duvidando, tá orando 10 vezes. Se Deus falou no teu coração, querido, a alegria do Senhor é nossa força, vai que Deus te alegra. Se Deus mandou, e se é bênção, vai. Se não vai te tirar da presença de Deus, se não vai te afastar do caminho do Senhor, vai. Sabe, você sabe, você tem, vou falar mesmo, quero nem saber. Você tem talento para fazer tal coisa, Deus está mandando você abrir teu negócio, mas você está trabalhando de escravo, de empregado até hoje, para os outros, sofrendo, sendo humilhado na mão de patrão, e poderia ser você o seu próprio patrão. Mas tem medo. Tem medo, pastor. O medo te faz não confiar em Deus. O medo te impede de você mostrar para Deus o quanto você crê nele. Ah, eu não dou dízimo na igreja, pastor, sabe por quê? Porque eu tenho medo de faltar dinheiro em casa, então você não confia em Deus. Porque quando você deixa de dizimar, você diz para Deus, eu não confio no Senhor. Agora, quando você dá o dízimo, você confia no Senhor. Eu não dou oferta, pastor, sabe por quê? Porque se eu der oferta vai faltar aqui, então você não confia em Deus, que é a sua oferta. Você tem medo de dar oferta. Você não confia no Senhor, que a sua oferta pode ser a porta que muda a história da sua vida. Ah, pastor, eu não vou casar não, porque toda mulher dá trabalho. Dá sim, vi, dá sim. Ah, não vou casar não, porque todo homem dá trabalho. Dá sim, eu dou o maior trabalho pra minha mulher. Eu dou o maior trabalho pra ela e ela dá trabalho pra mim. Mas não é por isso que a gente não vive feliz, a gente é apaixonado um pelo outro. Acabou, sou apaixonado pela minha mulher. Mulher dá um trabalho danado, mulher dá trabalho. Mas eu não olho pro trabalho, eu olho por os benefícios que ela me traz, o bem que ela me faz. Ah, filho, eu não vou ter filho não, pastor, porque filho dá trabalho, filho faz isso, faz aquilo, faz. Mas filho traz alegria, filho é aliança, filho é amor. A Bíblia diz que filhos são bênçãos do Senhor. Talvez está com medo, e o medo está impedindo o melhor de Deus acontecer na sua vida. Então, no nome de Jesus, o que você precisa não é um milagre. O que você precisa é romper e ir de encontro ao seu milagre. Eu li aqui agora uma pessoa dizendo assim, eu preciso de um milagre. Você não precisa de milagre, porque o milagre já foi feito e ele está te esperando. Só que para você alcançar seu milagre, você vai ter que romper os seus limites, parar de chorar pelo canto, parar de dizer que você não é nada, de você dizer que você não é ninguém, dizer que você não é capaz, dizer que você já perdeu, dizer que você não. O que você precisa é de uma revelação de Deus, é uma direção de Deus, e Deus está te dando direção hoje. E pronto, querido. Pronto, acabou. É Deus contigo. Davi não falou, eu vou contra ti na minha força, não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Lembra da nossa história inicial, pra gente terminar agora? A nossa história inicial disse o quê? Que o rato era rato, que ela transformou em cachorro, ficou com medo. Transformou em gato, ficou com medo. Transformou em cachorro, ficou com medo. Transformou em onça, ficou com medo. Quer dizer, o problema não é o lugar que você está, é quem você é. Deus pode te dar tudo o que você precisa, mas se você não tiver um coração de vencedor, você vai ser sempre o derrotado. Porque a derrota não é a situação que você se envolve. O derrotado não é aquele que... Não, o derrotado é aquele que dentro dele ele não conquista. Ele não acredita que ele pode se mover, que ele pode sair, que ele pode mudar para ter vitória. No nome de Jesus, querido, é tempo de mudança. E essa mudança começa dentro de você, acreditando que o Senhor é contigo em todas as coisas. Vai, rompe o limite. Eu quero profetizar e terminar agora. Que daqui 6 meses, muita gente que está me ouvindo nessa palavra vai chamar pelo WhatsApp e vai dizer, pastor, aquela palavra de mudança. Eu ouvi aquela palavra e fui. Rompi os limites. Estou prosperando. Estou abençoado. Estou na minha casa própria. Estou na minha empresa. Estou com o meu carro próprio. Estou com a minha vida, porque eu não tive medo de ir. Eu não tive medo. Eu fui. E no Senhor eu sou mais que vencedor. Deus quer te levar a lugares e você está com medo de ir. Deus quer te fazer romper e você está com medo de ir. Então perca o medo e confia no Senhor, porque é o Senhor que te garante a vitória. Que Deus abençoe a sua vida
Esse é o Momento de Reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Se você quer receber ministrações como essa, é só você baixar o nosso aplicativo na Play Store, aplicativo Rádio Pleno Louvor. É gratuito. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Não é um grupo de bate-papo, mas sim um grupo de ministração, um grupo onde eu posto as mensagens diariamente. Ninguém bate papo, somente eu posto as mensagens e os links para você participar das nossas lives de programa, de oração e de culto. Se você quer fazer parte desse grupo e receber diariamente as ministrações, entra lá agora e seja abençoado. Que Deus abençoe, graça e paz. Shalom.